Quem são os portugueses? Quem somos nós? O que é e como está organizada esta sociedade em que vivemos? Como éramos há 40 anos e como somos hoje? Era muito frequente os adultos e as crianças consumirem álcool logo de manhã, porque era uma fonte de calorias para trabalhar. Só muito poucos bebiam leite. Há muitas partes do ano, principalmente no inverno, passam fome praticamente. Portanto, os miúdos vêm para aqui mal alimentados e uma pessoa mal alimentada não pode assimilar. Não era assim. Vamos tomar atenção à lição e começa a ler o António Ventura, A Vida no Campo. A vida no campo. O Manuel António, desde pequenino, começou a gostar da vida no campo. Ainda no berço, muitas vezes adormeceu à sombra das árvores, enrolado pelo canto dos passarinhos. Chegou à idade, foi para o soldado. 24 de abril de 1974. São 16 horas. Sou contactado por um colega de trabalho e que mais tarde pertenceria a um movimento dos Capitães de Abril para me informar que dentro em breve iria haver uma revolução que seria para o bem de todos nós. Fiquei perplexo e com algum receio, porque naquele tempo havia grande pressão da polícia política e não sabia com quem estava a falar. São 17 horas e numa carrinha 4L sou levado a dar um pequeno passeio por Lisboa, onde fui informado que seria colocado num lugar-chave do movimento se eu estivesse de acordo com o que se iria passar. Iriam à minha casa buscar, se tal fosse necessário. Pediram-me para não divulgar o que me tinha dito e aguardar com calma porque tudo iria correr bem. Perguntei quando seria o sucedido e eles apenas me disse que seria para breve. Cheguei a casa e contei à minha esposa o sucedido. Ficámos não em pânico, mas assustados. Por volta das 7 horas do dia 25 tocou o telefone e eu, que não tinha pregado o olho, atendi apreendido. Era um colega meu a perguntar se sabia o que se passava em Lisboa, pois tinha havido um golpe de Estado militar. A minha esposa ficou em pânico sem saber o que iria acontecer. Fiquei à espera de outro contacto e, como nada aconteceu, liguei o rádio e lá estava o comunicado das Forças Armadas. Aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderia conduzir a sérios prejuízos individuais que enlutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar eventual colaboração que seja, aliás que se deseja, sinceramente desnecessária. Fui de imediato para a empresa que já estava ocupada pelos militares e, como nada me foi dito, regressei a casa para o que desse e viesse. Era o 25 dia de abril que todos desejávamos. Era o 25 de abril, dia da liberdade que todos estávamos desejosos. Mais tarde, vim a saber que aquele contacto que tivera nas vésperas era um capitão de abril, que jamais esquecerei a confiança em que me depositara. Que a juventude de agora não esqueça que hoje posso falar disto e de outras coisas, que na altura nos era proibido. Não esqueçam que nunca que a liberdade trouxe a responsabilidade e temos que a assumir. Tenho 79 anos, sou o avô do Rafael Felipe. Proclamação do Movimento das Forças Armadas. Considerando que ao fim de 13 anos de luta em terras do ultramar,
o sistema político vigente não conseguiu definir concreta e objetivamente uma política ultramarina que conduza à paz entre os portugueses de todas as raças e credos. Considerando o crescente clima de total afastamento dos portugueses em relação às responsabilidades políticas que lhes cabem como cidadãos, em crescente desenvolvimento de uma tutela de que resulta constante apelo a deveres com paralela denegação de direitos, considerando a necessidade de sanear as instituições, eliminando do nosso sistema de vida todas as ilegitimidades que o abuso do poder tem vindo a legalizar, considerando finalmente que o dever das Forças Armadas é a defesa do país, como tal se entendendo também a liberdade cívica dos seus cidadãos, o movimento das Forças Armadas, que acaba de cumprir com êxito a mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa história, proclama à nação a sua intenção de levar a cabo, até à sua completa realização, um programa de salvação do país e de restituição ao povo português das liberdades cívicas de que vem sendo privado. Para o efeito, entrega o Governo a uma Junta de Salvação Nacional a quem exige o compromisso, de acordo com as linhas gerais do programa do Movimento das Forças Armadas, que através dos órgãos informativos será dado a conhecer à nação, de, no mais curto prazo consentido pela necessidade de adequação das nossas estruturas, promover eleições gerais de uma Assembleia Nacional Constituinte cujos poderes, por sua representatividade e liberdade na eleição, permitam ao país escolher livremente a sua forma de vida social e política. Certos de que a nação está conosco e que, atentos os fins que nos presidem, aceitará de bom grado o governo militar que terá de vigorar nesta fase de transição, o movimento das Forças Armadas apela para a calma e civismo de todos os portugueses e espera do país adesão aos poderes instituídos em seu benefício. Saberemos, deste modo, honrar o passado no respeito pelos compromissos assumidos perante o país e por este perante terceiros. E ficamos na plena consciência de haver cumprido o dever sagrado da restituição à nação dos seus legítimos e legais poderes. Viva Portugal!